Amém. Vamos começar então, né? Mais uma reunião de oração. Como sempre, uma palavra bem breve de algum motivo, né? Que eu encontrei para orar. Eu sei que essa semana a Nilma me passou um WhatsApp, né? De algo que a gente precisa estar orando, que era sofisma, né? Da mentira que se parece verdade, que transforma verdade, que sempre acontece no final do ano. Acho que o pastor andou conversando também com a Glaucia esses dias sobre esse mesmo assunto que a gente deve estar orando. Então depois a gente vamos lembrar de estar orando por isso também. Mas essa semana o que me chamou bastante a atenção foi a palavra que o Danielzão colocou na quarta, não é? Que ele deu testemunho, né, da vida dele, de ele estar trabalhando com um monte de famílias e ver as pessoas, vem e vai, e passa, e ele trabalha, e vê pessoas certinhas que fazem tudo certo, e ele começou a comparar com a vida dele de cristão, né? De também de se converter, de santificar, e ele chegou em um ponto de começar a questionar, né, a obra, né, da vida dele, o que ele tem feito, como ele tem falado de Deus para as pessoas, quantas pessoas ele tem impactado, e comparando, ele trabalha por muitas famílias, muitas pessoas, e termina o trabalho, ele vai embora, e aquelas pessoas muitas vezes continuam da mesma forma. E aí me vem um louvor, né? Que eu amo esse louvor, eu acho que eu falei alguma vez já na igreja dele, e não sei se foi uma palavra que eu falei, mas eu vou ler a cifra desse louvor, depois algumas palavras que dizem respeito a isso, e algo que eu tenho orado muito, e depois eu comecei a lembrar que eu tinha falado algo também parecido com o que o Daniel falou. E aí eu achei a palavra gravada aqui no meu computador do acampamento de 2009. Eu, se não me engano, não sei se foi a primeira vez que eu falei no acampamento, que o pastor pediu para eu falar algo. Eu não lembro se foi o primeiro, mas é a primeira palavra que eu tenho aqui salva no meu computador, numa pasta que eu gravo, né? Que eu deixo salvo as palavras lá. E eu comecei a ler e era exatamente o que o Daniel falou, né? Como ele estava se sentindo e da mudança que ele estava buscando. Mas eu vou falar mais desse louvor, né? Que me tocou quando ele falou, e eu acho que a maioria de vocês conhece. Ele é da Aline Barros. Eu não lembro de o pessoal do nosso louvor, né, ter tocado essa música, ter cantado. Mas eu sei que eu tenho ela gravada no meu celular e no carro também eu sempre ouço ela. E ela diz assim, ó: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém? Esse louvor me toca muito, porque é algo que quando a gente começa a olhar para a nossa vida cristã, e eu tenho falado algumas vezes, né, quando é começo de ano, que a gente faz o Profetize, ou tinha essas reuniões, né, de começo de ano, e, e eu falava assim, o que a gente fez ano passado, né? Pega um livro e começa a escrever tudo o que aconteceu na tua vida para a obra de Deus, né? Como que você foi usado, quantas vidas você impactou, como Deus te usou nesse ano. Como que está essa página? Ela está em branco, você não viu nada. Eu sei que muitas vezes a gente ora, muitas coisas acontecem sem a gente saber, não é? Você fala de Deus para alguém e nunca mais se vê aquela pessoa, e Deus é que vai agir, porque a gente só planta, não é? A gente planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento está na palavra, é Deus, não é? É o Espírito Santo que vai fazer com que a pessoa se converta.
Mas a gente começa a olhar às vezes, né, para a nossa vida, passa ano e vem ano, olha para os nossos familiares, quantas pessoas se converteram por causa do nosso testemunho, não é? Foi o que o Daniel comentou, né? E essa palavra, esse louvor me toca por isso, né? Porque ele fala assim, quando eu estiver, né, cheio de ti, né? Quando se achar só a ti em mim, ó, enche-me, que em mim se ache só a ti. Quando a gente estiver cheio dele, então assim, usa-me, Senhor, né? Então usa-me quando estiver só cheio do Senhor. Porque eu acredito que enquanto a gente estiver um tanto no mundo e um tanto com Deus, eu acho que vai ser difícil ele nos usar como a gente vê esses homens da Bíblia, não é? Os apóstolos, Pedro, Paulo, tantas coisas que estão escritas que eles faziam, que Deus fazia através da vida deles, e talvez a gente não vê isso acontecendo na nossa vida, porque a gente não está cheio totalmente com a plenitude desse Espírito de Deus, né? Com a vontade, a gente não tem não se dedicou totalmente a Ele. E aí tem algumas palavras que diz isso, que eu sempre também falo na oração, quando eu estou orando, eu lembro dessas palavras. Lá em Salmos 139, 23 e 24, fala um pouco desse louvor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então é uma oração que eu sempre faço, mas que deveria ser talvez com um coração mais voltado para Deus, para que Ele realmente olhe para dentro de mim, se há algo de errado, e guia-me, né, por esse caminho correto. E aí uma parte também que eu amo na palavra, de novo eu sempre falo disso na oração, é a parte do coração, não é? Como que a gente vai conseguir realmente fazer isso que o Danielzão falou na palavra, e a gente vê as coisas acontecendo. É quando o nosso coração verdadeiramente estiver voltado para Ele. E aí tem uma palavra lá que é em Ezequiel, não é, que fala disso. Ele fala em duas partes aqui, eu vou ler. Ele está falando aqui, né, nessa parte que eu vou ler, que é Ezequiel 36, do 24 ao 27, é uma palavra para aquele povo de Deus, Israel, não é, que estava talvez todo separado. E ele diz assim, ó: e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Então, quando Deus for santificado na nossa vida, eu creio, né? Era uma palavra para o povo de Israel, mas a Bíblia é para nós, não é para todo cristão. Então, mesmo no Antigo Testamento, eu creio que essa palavra serve para nós. E aí ele diz o seguinte, olha a promessa dele para aquele povo de Israel, que serve para nós também. Não é? Eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Esse é Ezequiel 36, do 24 ao 27. E ele também fala lá em Ezequiel também, do 11, do 17 ao 19. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, quando a gente, como o Danielzão falou, a gente santifica, e às vezes é só para nós, e é o nosso eu, é o nosso querer, e a nossa oração é sempre para nós, é sempre voltada ao nosso bem-estar. Eu acredito que a gente, por essas palavras aqui, não esteja ainda fazendo exatamente a vontade de Deus, por isso que a gente não vê grandes coisas acontecendo ao nosso
redor, não é? Às vezes passa o ano e a nossa aquela página está em branco ainda. Poucas coisas conseguimos fazer por ele. Oramos, fazemos algo, mas às vezes sem muita vontade. Ele até deu o Daniel falou de sexta-feira, né, que tem a reunião de oração, onde a gente não está cansado, não vai, não quer saber. São coisas que a palavra de Deus talvez não é a nossa prioridade. Fazer a vontade de Deus não é a nossa prioridade. E aí eu comparei com aquela palavra que eu falei do acampamento, né, de 2019, e eu comecei a ler. Eu lembro que nessa época eu contei do meu testemunho, como que eu entrei na igreja, né? Aí eu entrei naquele grupo de libertação e vi o poder do Espírito Santo quando alguém orou por mim uma vez lá. Eu não conhecia nada, né? Alguém orou, eu caí no chão, senti algo assim tão tremendo, tão maravilhoso, e comecei naquele grupo orando, o demônio fugindo, né? As pessoas aparentemente sendo libertas. Naquele momento depois depende da vida da pessoa, né? Dela seguir ou não esse Deus, mas eu tinha uma expectativa muito grande de conversão dos parentes, não é? Uma expectativa muito grande de dons de Deus, e começar a ver aquele pouquinho das coisas que eu conhecia, né? De Deus. Eu já tinha expectativa disso acontecer. E quando teve esse acampamento, já faziam 8 anos que eu tinha me convertido, que eu tinha começado a frequentar uma igreja cristã. E aí o que acontecia? Quando eu fiz essa palavra, eu lembrei, cadê as pessoas, né? Cadê as pessoas que eu impactei com a minha vida? Cadê os meus parentes ao meu redor? O que mudou na vida deles? Né? Cadê os dons de Deus? Cadê essas coisas? Aí você vai falar, não, Edson, mas Deus te usa para falar, Deus te usa para dar aula na IBD. Eu sei que são coisas de Deus, mas se a gente quando a gente compara a nossa vida com algum homem de Deus lá que está na Bíblia, a gente começa a ficar assim como o Daniel, né, com uma dúvida muito grande. Por quê, né? Por que isso não acontece? E aí, se a gente começa a analisar lá no fundo mesmo, a gente chega à conclusão que ele chegou também, né? Que a gente faz às vezes as coisas para nós, buscando o nosso eu, o meu querer, o melhor para mim. E eu lembro que, olhando a palavra aqui, eu falei muitas outras coisas, né, dos dons de Deus, o principal, não é? Eu queria um monte, mas o principal era o amor. E para isso, precisa trocar o coração, né? A gente precisa buscar esse coração de carne. Deus tem essa promessa, mas a gente precisa se entregar. Quando a gente buscar de todo o corpo, de toda a alma, de todo o entendimento. Quando a gente tiver coragem verdadeiramente de se entregar a esse Deus. Porque nova criatura nós vamos ser, não é? Quando você nasce de novo, você é nova criatura. Você vai seguir a Cristo, vai tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Você vai ter que negar-se a si mesmo. É negar todas essas vontades, tudo que é carnal, tudo que é para nós somente, nós vamos ter que negar. Como que é isso, Edson? Eu não sei em que ponto nós estamos. Né? Eu gostaria muito que Deus eu queria ter esse relacionamento com Ele, de ouvir a voz dEle, não é? Como está lá na palavra, né? de muitos testemunhos. Na igreja a gente tem muitos testemunhos assim, que Deus fala, Deus dá direção dessa forma ou de outra. Mas seria bom se a gente tivesse, né? Deus mostrava, você está aqui assim, a gente tem lá na GM, tem não só na GM, essas empresas grandes normalmente fazem as avaliações dos funcionários. E anualmente, né, hoje inclusive o aumento de salário, né, aquela correção que tem, ela é de acordo com essa avaliação. E aí vários itens são analisados e você tem essa reunião com o teu chefe, ele te dá o que em inglês a gente chama de feedback, não é? Então ele te dá o retorno de como você agiu naquele ano. Na realidade são 2 vezes, a gente faz no meio do ano e no final do ano é a completa, né? Você atingiu os objetivos, você excedeu os objetivos, você está abaixo dos objetivos. Quão bom, né, seria
Deus, me fala como que eu estou, né, diante de ti, diante da tua vontade. Talvez, eu não sei, talvez o nosso coração esteja tão ainda dividido, não é? Tenha talvez um pedaço de pedra ainda nele aí, que a gente não consegue ouvir essa voz. E talvez essa avaliação vai ser feita, nós vamos ter ela somente quando a gente estiver lá frente a frente, não é? Quando os livros se abrirem, aí nós vamos ser avaliados e ele vai te mostrar como que você procedeu. Mas a oração que eu queria fazer hoje, né, voltado, além daquilo que a Nilma falou essa semana, do final de ano, que a gente tem essas mentiras que nos enganam, mas de a gente voltar-se para esse Deus, não é? Para que Ele ajude nessa troca desse coração, que saia de cada um de nós, de cada um da igreja, uma nova criatura, que o velho se passe e a gente passe a agir como um verdadeiro cristão, com esse amor, não é? Amor pelos inimigos, amor pelo povo, porque as coisas vão acontecendo, a gente vai olhando e o inimigo vai mostrando os erros, os problemas das pessoas, e a gente começa até a questionar, não é? A criação de Deus. Fala, Deus, como que o Senhor deixou as pessoas ficarem desse jeito? Por quê, né? Por que o Senhor não fez algo que o Senhor controlasse tudo realmente? E é algo que eu queria orar hoje. Se você não sente isso, não tem esse problema, ore então pela vida das pessoas, pela minha vida, né? Para que a gente possa receber esse novo coração, receber esse coração de carne. E ele falou que ia colocar um espírito novo dentro de nós, não é? O Espírito Santo, nosso espírito limpo, ia nos purificar de todo pecado, ia nos guiar. Que seja assim, não é? Eu sei que provavelmente é o desejo de todos. Eu sei que muitos estão em um patamar bem melhor, não é? Talvez estejam já fazendo toda essa vontade de Deus, as coisas acontecendo, mas quando compara-se com a Bíblia, eu sei que Deus tem muito mais para nós, tem muito mais para mim. Não algo aqui nessa vida de conseguir coisas, de bens materiais, né? No serviço, de ser promovido, não, mas na obra dele, não é, que ele tem para esse mundo. Se a gente olhar ao nosso redor, quantas pessoas, né, diz que o mundo anseia pela revelação dos filhos de Deus, né? O mundo quase todo mundo está ansiando, eles querem ver esse povo de Deus, eles precisam desse povo de Deus, eles precisam dos filhos de Deus demonstrar esse amor, demonstrar o reino de Deus, para que essas pessoas saiam dessa prisão, né, que normalmente o Satanás tem feito com o povo. Amém? Eu vou abrir aqui agora para quem quiser comentar sobre essa palavra e depois a gente ora sobre isso e todos os outros motivos que vocês vão colocar também aqui. Amém? Deixa eu parar aqui a gravação.